Bom, meu nome é Jonathan, vamos apresentar o trabalho de sistemas de freio a disco. Meu nome é Leonardo, então vou dar início à apresentação sobre o sistema de freio a disco. Então, o sistema do freio a disco, como já diz no próprio nome, a questão mesmo de freios, né, de veículos, sejam eles quais forem, só que a gente está falando especificamente do sistema a disco. De nada adianta ter um carro com grande desempenho, alta velocidade, se tu não tiver como parar ele. Então, a função do sistema de freio é parar o carro. Só que elas podem atuar de várias formas. Temos freio a disco, que vai ser apresentado aqui hoje, temos freio a tambor, dentre outros modelos. O sistema de freio a disco ele é composto por várias partes que o formam no final. Então, a gente tem a parte do disco mesmo, tem uma parte da pinça, pastilha e o sistema hidráulico que faz todo esse conjunto funcionar em conjunto. Cada um faz a sua parte e o sistema hidráulico, por meio do comando no pedal, é o que dá a vida a esse funcionamento em si. O disco Ah, de... Pode falar. pode falar, pode falar. O disco de freio, ele é montado na roda e gira junto com ela. Quando o pedal de freio é acionado, as pastilhas elas são pressionadas contra o disco, criando atrito e assim desacelerando o veículo. Aqui tem uma imagem de como o disco é acoplado no carro, na roda, né? Ele vai preso no cubo do eixo e depois a roda vai presa ali e gira junto. E tem alguns tipos de disco. Mais adiante vamos ver cada um deles. Perfurados, temos os sólidos e os ventilados. Os perfurados, eles são mais leves, ajudam a tornar eficiente o resfriamento do conjunto. Questão de gelo na estrada, essas coisas, eles são mais eficazes assim na chuva e os furos ajudam a drenar a água. É um tipo mais resistente à fadiga e é bastante usado em carros esportivos, por ter mais resistência ao calor, assim, não aquecer tanto. Tem os sólidos, que são mais usuais, assim, mais usados em carros de dia a dia, assim, mais menores, né, compactos, e nos eixos traseiros de carros maiores, como SUVs. Tem também os ventilados, que são dois discos sólidos, mais finos, só que com espaçamento entre eles, que assim obriga o ar a passar quando o carro está girando em movimento, obriga o ar a entrar entre eles e assim refrigerar eles para não aquecer tanto na frenagem. É usado em modelos mais potentes e nos eixos traseiros de carros esportivos. O material mais comum dos discos de freio é o ferro, mas há no mercado também produtos feitos como cerâmica e aço alto carbono, que são mais utilizados em carros esportivos, os de cerâmica. Sistemas mais modernos, assim, que requerem maior precisão de frenagem, menos curto espaço de distância. Então, trabalhando junto com os discos, ah, que os discos são o que são a parte móvel. Então, o disco fica girando na mesma rotação da roda ali, do pneu, e depois temos a pastilha. A pastilha é o quê? A pastilha é onde vai dar o atrito entre o disco e a pastilha, que vai gerar essa frenagem, essa fricção, né? Ela vai gerar por si só. Depois a gente vai estar acompanhando um vídeo do funcionamento no final. Essa fricção aí, essa frenagem, ela vai estar gerando um calor. Por isso que temos como melhor ainda opção os discos perfurados, né? Porque ele consegue ventilar e resfriar mais por conta da velocidade. Como os carros cada vez têm uma velocidade maior, temos que ter melhores sistemas de parada também. Então, as pastilhas,
Assim como os próprios discos, elas podem ter mais que um material composto na sua formação. Então, nós temos a pastilha cerâmica. A pastilha cerâmica é a mesma que eu tenho hoje no meu carro, e eu optei por esta opção porque, principalmente, claro, além do desgaste da vida útil dela ser maior, a questão de resíduo. A gente pega a pastilha metálica na frenagem, aí ela vai desgastando, né? Toda pastilha, assim como o disco, tem uma vida útil. Essa pastilha de cerâmica, ela não dá aquela sujeira na roda depois, que conforme pega a umidade, a sujeira em si, ali fica aquela coisa preta na roda. Em rodas mais claras é mais visível, a pastilha cerâmica, ela não deixa isso aí. Então a roda não fica aquela coisa suja assim por conta da frenagem. Ela é um pouco mais cara, sim, mas nada tão exorbitante, e ela tem uma duração maior. Então, é uma coisa que no final das contas ali, até pela qualidade ser melhor, ela acaba compensando. Temos as pastilhas metálicas também, então a gente vai ter um atrito aí que basicamente é o ferro com ferro, assim vamos dizer, né? Ela é não só metal, ela contém é uma liga de misturas, então ela pode conter ferro, cobre, aço, grafite, e são as mais utilizadas, justamente por conta de valor, né? Mas em conta as montadoras, exceções, vamos dizer aí, grandes marcas ou grandes carros que têm uma melhor performance na estrada, desenvolver uma melhor velocidade, não adianta botar uma pastilha metálica que ela vai ou acabar deformando, ou não vai suportar o aquecimento, o atrito, e o cara vai ficar sem freio mesmo. Então, nas montadoras, os carros mais populares, assim, digamos, o que sai são essas pastilhas, principalmente por conta do custo. Mas elas têm uma boa performance e não tem o risco de deixar na mão. E temos pastilhas semimetálicas também. Aí já é um composto, eu essa particularmente não conheço, mas ela já é um composto de misturas semimetálicos, como já disse. Então ela tem entre 30 e 65% de metal, e o material adicional pode incluir diversos fatores. A gente colocou alguns exemplos ali, como lã de aço, fio de cobre, entre outros. Então todos esses elementos são unidos por uma resina. Então essa resina une esse cara, eles passam por um um cozimento em um forno e dá uma resistência nela, então ela tem maior durabilidade também. Assim como as cerâmicas, ela tem é para alta performance, então não sei questão de valores, provavelmente seja mais elevado, mas pelo que pesquisamos, ela tem uma performance melhor do que as outras. Bom, as pinças de freio são o que a parte do freio que segura as pastilhas e é responsável por acionar elas contra o disco. Elas são responsáveis por aplicar a pressão necessária para desacelerar o veículo. Então, vai ter o fluido que vai pressionar o pistão da pinça e vai acabar empurrando as pastilhas contra o disco e assim criando uma fricção. Isso gera calor e gera uma desaceleração do carro. E tem um exemplo de pinça, como ela é composta. Tem dois pistões, ela é uma carcaça inteiriça, né? E como eu disse, ela é responsável pela fixação das pastilhas e além de ser o componente mais solicitado do sistema. As forças que atuam nela são de alta intensidade, porque ela necessita grudar as pastilhas no disco quase, né, para correr a frenagem. E dependendo do carro pesado, quanto mais pesado, mais força tem que atuar sobre o disco. Elas são usinadas, são a partir de uma peça única, normalmente feita em ferro fundido, e são chamadas de monobloco. A vantagem, comparando as convencionais, é a redução no número de peças móveis. Por isso, se torna mais fácil na montagem e removendo bastante itens assim de possíveis danificações futuras, né? Então, ela é inteiriça e bem simples. Ela
É fixada na manga de eixo de carros ou bengalas de motos. É usada para os dois tipos de veículos que possuem freio a disco. Sistema hidráulico, então, como falado lá no começo, é o que faz unir todos esses componentes, e temos outros mais, temos o reservatório também, né? Temos o bolsão ali, que é onde gera a pressão para enviar o óleo para as pinças. A pinça posteriormente envia essa pressão para as pastilhas e as pastilhas pressionam o disco. Então, lá no pedal, lá no começo, lá no pé do motorista, lá é onde vai exercer essa pressão. Tu exerce uma pequena pressão lá, né, por conta do mecanismo hidráulico, e essa pressão se transfere lá para as pinças que transferem para as rodas. Dependendo muito de carro, na frente, digamos assim, tem uma pressão, atrás é outra, não é uma pressão que trabalha sempre uniforme, mas aí são estudos que já se aprofundam mais na questão da engenharia para saber o motivo dessa pressão em cada pinça. Mas todo o sistema tem que trabalhar uniforme. Se tu tiver um simples cano rompido nesse processo todo, tu vai acabar ficando sem freio. Então, todo o sistema de frenagem é de alta segurança, então qualquer falha no projeto, existem os recalls, né? É difícil porque o pessoal dá uma atenção a mais, assim como deveria ser nos airbags também, mas o sistema de freio é mais perigoso. Então, tem que ser muito bem pensado e planejado até mesmo para a questão do carro. Então, quando pensa na potência do carro, às vezes o mais difícil não é nem achar a potência para te ter velocidade. Então, o que é mais difícil é tu conseguir pensar em como é que tu vai parar o veículo. Porque é fácil pensar, não, vou colocar num sistema aí, freio e deu. Carros aí, a gente vai estar vendo posteriormente do Bugatti, ele tem um disco de 400 milímetros. É um carro de alta velocidade, de alta performance, então, quando o pessoal pensa lá na frente em como que eu vou chegar a 400 km por hora, também tem que pensar como é que eu vou parar esse carro, porque o desgaste, o aquecimento que gera ali pode chegar a 1.100 graus. Então, se não for um material de alta qualidade, a pinça vai estourar. É como a gente vê, claro, são processos diferentes, mas carreta que pega fogo. É porque por causa que gera esse aquecimento, aí principalmente em serra, o pessoal vai usando muito freio. Aí a lona aquece e passa esse calor pro pneu e pega fogo. O mesmo aconteceria no carro. Vai pegar fogo o pneu, vai pegar fogo o carro, se esse sistema entrar em falha, ou no caso, se falhar para não frear, vai reto. E se for mal utilizado ou mal calculado essa frenagem, o veículo pode até mesmo pegar fogo. E agora a gente vai falar umas curiosidades sobre um carro que a gente falou desde o começo, que usou como um exemplo, até mesmo fornecido pelo professor aí, que é bem interessante. Bom, curiosidade sobre o sistema de freio da Bugatti. É uma fabricante francesa de carro de luxos, a Bugatti. Fabricou para os carros dela de alta performance em carros esportivos um freio de titânio, com pinça de freio de titânio com impressão metálica 3D. A Bugatti já usa os freios mais potentes do mundo em seu supercaro Chiron, e eles são forjados a partir de um bloco de liga de alumínio de alta resistência. E para a nova pinça de freio, ela é impressa em 3D. A Bugatti adota uma liga de titânio, que é usada principalmente na indústria aeroespacial. Ele é um componente impresso em 3D com esta liga de titânio e tem uma resistência à tração de 1.250 newtons milímetros quadrados. Então, uma força bem grande comparada em milímetros quadrados, né? Aqui está ela, como que é o formato dela, feita em impressora 3D. E a impressora 3D Laser Zentrum Nord está equipada com 4 lasers de 400 watts e são necessárias 45 horas para imprimir a pinça de freio. Durante esse tempo, é depositado camada por camada um pó de titânio e com cada camada os lasers fundem de titânio na forma definida para a pinça.
Depois disso, daí eles levam a um tratamento no forno, onde a pinça fica exposta a uma temperatura de 700 graus, caindo devagarzinho até 100 graus, e no decorrer do processo, a fim de eliminar a tensão residual e garantir a estabilidade dimensional. Assim, eles conseguem manter todas as dimensões da pinça e manter a resistência dela. O sistema dos discos de freio de carbono, não. O sistema de freio do carro da Kiron lá, ele é composto por discos de carbono de cerâmica, de 420 milímetros na dianteira e 400 milímetros na traseira. E aqui, como dito antes, eles podem chegar a 1.100 graus de temperatura máxima na pista. E os do Kiron ficam em 900 graus. E aqui agora vamos ver um vídeo dos testes de resistência dos freios da Bugatti.
Bom, isso aí foi o teste da Bugatti, como que é o desempenho deles. As pinças de freio são de titânio, ali como havia dito antes, e elas possuem 8 pistões. Por isso que ela tem uma alta pressão de frenagem, assim, diminuindo rápido a velocidade. E o aquecimento ali chega a 1100, chega de avermelhar o disco ali, mas resfria bem rapidamente por ser de cerâmica os discos. E a princípio era isso aí o nosso trabalho sobre materiais dos freios a discos. Muito obrigado. Então é isso aí, ó. A gente espera ter mostrado novas curiosidades aí, tirado algumas dúvidas e esperamos ter agradado aí com as informações. Claro, se aprofundando muito mais, poderia ser visto, talvez, mas acho que já deu para a gente conhecer bastante coisa que talvez não conhecesse, principalmente essa da Bugatti aí, achei bem interessante, porque chegou a 1.100 graus, para quem não conhece muito, é uma temperatura que tu já pode fazer forja, então tu pode estar gerando novos produtos com essa temperatura no material. Então é bem interessante, é um estudo que tem que ser muito bem feito, deve levar muito tempo até pelos testes aí feitos, e como falei, não é só fazer o carro andar, também tem que parar. A nossa parte, acredito que era isso. Uma boa noite e obrigado. Boa noite e até mais.